O plano estratégico do Rotary, ele tem o primeiro é a erradicação da polio e o segundo, o crescimento do Rotary. Eu vou falar hoje sobre um assunto sobre os pilares do DQA. Entretanto, antes disso, eu vou contar uma pequena história bem rápida para vocês, que é a seguinte. Em 2003, quando eu entrei no Rotary Club Betim, eu fui atraído para esse clube, porque eu tinha ideias para a gente ajudar a nossa comunidade. Eu tive lá um presidente que me deu uma tarefa, que foi criar o boletim do clube. Essa tarefa, esse engajamento que ele me deu, e eu não tinha uma Rotary naquela época, não tinha uma central de aprendizado. Mas eu procurei verificar que no Distrito 4520, que não existe mais, tinha um curso de Rotary. E nesse curso de Rotary, eu fiz esse curso de Rotary, matriculei-me, e lá tinha um telefone. E esse telefone foi muito útil para mim na medida em que eu falei com o meu mentor. O que é boletim de clube? E ele me deu todas as informações desse boletim de clube. Nós montamos o boletim de clube. Eu coloquei lá no boletim cada companheiro fazendo, se apresentando, qual que era a função dele, falando sobre intercâmbio. E eu fui muito feliz que eu consegui fazer esse boletim. E estou contando essa história porque aí está os 4 pilares do Rotary. O Rotary, primeira pilar do Rotary, atração. Eu levo para o meu clube um companheiro que queira fazer a diferença. Segundo pilar é o meu engajamento em uma função. E aí o clube tem várias maneiras de engajar os companheiros. Secretário, tesoureiro, Fundação Rotary, Interate, Rotarate, RILA, grupo de companheirismo. E enfim, tem uma série de itens que você vai dar para aquele companheiro ele se sentir útil, para que ele possa efetivamente fazer a diferença no clube. Se vocês não engajarem esses companheiros, ele vai ficar lá um dia, vai ficar 2 dias, vai ficar um mês e vai sair. Porque ele entrou lá, quando ele entra no clube, ele entra com a finalidade de fazer a diferença na comunidade. Isso chama engajamento. O terceiro pilar é o conhecimento. Aonde que nós vamos dar para esse rotariano conhecimento? Ensiná-lo a entrar na central de aprendizagem, que hoje está muito fácil. Ele dá uma mentoria para esse associado, orientação a ele daquela função que ele vai exercer, se ele vai estar lá no RILA, falar o que é RILA, por que serve. E nós não podemos também tolher a capacidade desse rotariano. O RILA, quem me falou que o RILA é só de jovem? O RILA vocês podem fazer um RILA numa universidade, trazer universitários para dentro do clube. Eu vejo aí, o RILA só tem que ser menino de 13 anos. Onde está escrito isso? Nós temos que inovar. E esse é o conhecimento que vamos dar a esse rotariano, a possibilidade dele realmente, engajado no clube, fazer a diferença. Depois disso, nós temos que fazer o envolvimento. Quando você faz esse engajamento, esse rotariano ele é envolvido nas atividades. Nós vamos falar sobre conferência distrital, sobre assembleia, sobre palestra. Nós vamos desenvolver as habilidades daquele rotariano. Ou seja, na realidade, nós vamos transformar associado em rotariano. E ela só se faz se vocês fizerem um engajamento desse associado
nas comissões. Inclusive, o Código Normativo do Rotary, lá no ponto 5021, fala incluir novos rotarianos nas comissões. O que ele está falando isso? Que nós devemos entender, que nós devemos fazer o engajamento desse rotariano que está lá para que ele se sinta acolhido no clube e realmente desenvolver as suas potencialidades. Sem isso, você não vai conseguir que esse rotariano fique no Rotary. Por quê? Essa oportunidade dele mostrar que ele é capaz, esse conhecimento, esse engajamento, esse envolvimento, é que vai fazer a retenção desse associado no clube. E aqueles associados mais antigos, que são os primeiros, nós temos que também dar a eles esse engajamento. Verificar se esse engajamento desses associados está em conformidade com os objetivos do clube. Então, um clube que tem que traçar os seus objetivos, tem que traçar exatamente o que nós vamos fazer nesse ano rotário e vamos efetivamente engajar essas pessoas. Tem pessoas que nós vamos engajar na imagem pública, tem associados que nós vamos engajar em DQA ou em Fundação Rotária. Tudo é Rotary. Mas sem esse engajamento, infelizmente, nosso clube não vai crescer. Nós vamos entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. Eu agradeço a esse mentor, que foi do 4520, foi a razão de eu estar no Rotary desde 2003 até hoje, interessadíssimo em Rotary. Por quê? Ele foi a mola mestra que deu a oportunidade para mim do conhecimento. E daquele presidente que me engajou na tarefa de boletim, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, porque eu era novo, era cru, entrei no Rotary e não sabia o que era boletim. O que é boletim? Eu não sabia. Então, essa oportunidade desse engajamento, desse conhecimento, é que faz com que eu fiquei no Rotary até hoje e não pretendo sair do Rotary. Então, gente, eu acho que vocês têm que pensar muito, porque nós somos muito bons em atrair associados, mas nós não somos tão bons em mantê-los engajados, mantê-los retidos no clube. Então, aí, nós temos que fazer uma avaliação do nosso clube, se o clube está realmente no caminho certo, fazer uma reunião com os associados para ver o que nós vamos fazer no nosso clube e, depois disso, realmente dar esse engajamento. Esse engajamento até tem uma ideia que até não é engajamento, ele é encantamento. Eu tenho que encantar por essa função, eu tenho que encantar pelo Rotary. Se eu não encantar por ele, se eu não me engajar nele, eu não fico. Eu vou para outras plagas, vou verificar outras coisas, eu não fico. Eu acho que vocês, presidentes de DQAs que estão aqui presentes, GAs que estão aqui, nós que somos rotarianos, nós temos apenas funções diferentes e mudam toda hora, a todo momento, e isso é maravilhoso, porque essas mudanças são fundamentais para que nós possamos crescer como ser humano. Então, eu acho que vocês têm que procurar ver esse engajamento dos associados no clube de vocês. Não importa se o clube é pequeno ou ele é grande. Eu acho que nós devemos efetivamente fazer um trabalho que cada um tenha uma função no clube. Eu falo muito isso porque eu dei esse ênfase hoje nessa 4 pilares do DQA no clube, porque eu acho isso fundamental para que esses associados continuem sendo realmente rotarianos.
Porque muitas das vezes eu já conversei com ex-rotarianos que saíram justamente porque não tinha uma função. Ah, Aguinaldo, eu vou lá só para tomar uma cerveja e tal, eu tenho outras coisas para fazer, etc, etc. Então, esse engajamento, que eu chamo de encantamento pelo Rotary, ele é fundamental, mas fundamental, para que vocês cresçam o quadro associativo. Mais do que crescer, é mantê-lo, é retê-lo, porque esse engajamento, com esse conhecimento, vai fazer esse envolvimento. Então, eu acho que nós deveríamos ver muito isso, cada um de vocês, estudarem o clube de vocês, pensarem como é que está meu clube, para que temos aí vários itens aí na central de aprendizado, saúde do meu clube, como está a saúde do meu clube, enfim, todo um trabalho para que esse novo rotariano que venha, e nós somos muito bons em trazer rotarianos para o clube, tanto que nós, nos últimos 10 anos, já crescemos um Rotary, que entrou e saiu. Então, eu acredito piamente que essa atração nós sabemos fazer e muito bem. Só que nós devemos fazer, nós ainda não sabemos como manter esses rotarianos dentro da nossa instituição Rotary. Eu acho que uma das coisas seria esse engajamento. E, além disso, vou mais além. Aqueles clubes que são clubes mais novos, que são fundados mais novos, que, apesar de terem um padrinho, nós deveríamos ter também um mentor, uma mentoria para aquele clube especialmente, para a gente ver as dificuldades que aquele clube está passando. Muitas vezes, aquele clube criado, ele não tem um instrutor, ele está com dificuldade de uma série de itens, e nós temos que ter cuidado com esse clube. Eu falo isso porque, quando eu estava governador, nós conseguimos fundar os 4 clubes. E, até hoje, eu ainda participo nos clubes ainda para colocá-lo no trilho, para que eles ainda continuem sendo clube. Olha que tem quanto? Vai fazer 4 anos, 3 anos que esses clubes foram fundados, mas ainda continuam, ainda são meus clubes, são clubes que eu acho que eu tenho que dar apoio. Aguinaldo, como é que está o clube? Está precisando de um instrutor rotário? Está precisando de uma palestra de quê? Que o clube está com dificuldade? Isso é uma constante. Isso nos clubes que foram fundados. Agora, os clubes que já estão fundados há mais tempo, vocês também terão que ver esse novo associado que chega fazer esse engajamento. Eu não tenho muito o que falar, porque se eu falar demais, está sempre dentro desses 4 pilares: atração, engajamento, conhecimento e envolvimento. E eu vou também deixar aqui, por final, porque eu tenho pouco tempo, mas falar com vocês o seguinte: uma pergunta que eu vou deixar no ar e vou respondê-la. Por que vocês entraram no clube de vocês? Aí uns falam que eu queria fazer o bem à humanidade, queria isso. Não. Vocês entraram no clube de vocês porque foram convidados. Se vocês não convidarem alguém, aquele amigo de vocês, que vocês têm ali no todo dia, que vocês acham que vai ser um rotariano, vocês não vão ter gente para entrar no clube. O clube, realmente, no fundo, é para fazer a diferença no mundo, é para servir, mas também vocês têm que fazer o convite. Então, convidar é fundamental. E, ao convidar, pensar e engajar, que eu chamo isso de encantamento. Esse encantamento, ele é fundamental. É a razão de ser de eu estar no Rotary até hoje. Esse engajamento, esse conhecimento, esse envolvimento. Elias Narras, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre os 4 pilares do DQA. Muito obrigado. Muito obrigado.